Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson, professor de física, e juntos vamos fazer a nossa revisão de ótica geométrica para a Unicamp, pensando nas questões dos anos anteriores, tá bom? Então, a primeira questão que aparece para a gente aqui é uma questão da Unicamp 2023. Na Unicamp 2024, na edição da primeira fase, não tivemos óptica, então comecemos aqui pela 2023, tá bom? A questão diz o seguinte: a figura A apresenta um esquema simplificado de um refratômetro destinado a determinar o índice de refração N1 de um líquido. Então, o objetivo é determinar o índice de refração de um líquido, que é o N1, pois o raio aqui está vindo do meio 1. Nele, o líquido é iluminado por raios que o atravessam, atingindo na parte superior um vidro de índice de refração conhecido 1,8. Quando θ1 é 90 graus, temos o máximo valor para o ângulo de refração θ2, que nesse caso é chamado de ângulo crítico. Tá bom, gente? Então ele está falando que com a incidência de 90 graus, eu tenho a refração para o outro meio com um ângulo de refração chamado de θc, que ele trata como ângulo crítico, dá para ver na figura B ali, tá bom? Ele deu o seno de 56, o cosseno de 56 e a tangente de 56 aqui, tá? Aí ele fala, se o ângulo crítico medido for de 56 graus, pode-se dizer que o índice de refração em questão é. Primeira parte, a gente vai calcular esse índice de refração do meio 1, tá bom? Bom, como é o fenômeno da refração, podemos usar aqui a lei de Snell. Pela lei de Snell-Descartes, N1 vezes o seno do ângulo de incidência I é igual ao N2 vezes o seno do ângulo de refração R, ok? Pelos dados do problema, a gente sabe que o N1 é o N do líquido, é da onde vem, é o que eu quero calcular. O seno do ângulo de incidência, no momento do ângulo crítico, o ângulo de incidência θ1 está aqui, ó, 90 graus. Então, aqui é seno de 90 graus. N2 é o N para onde foi. A questão nos deu aqui, ó, falou que vale 1,8, então 1,8 vezes o seno do ângulo de refração, que seria o seno de quem? Ó, o seno do ângulo crítico. Seno do ângulo crítico, ele falou para você usar 56, ok? Ficaremos com N1 vezes. Gente, lá do círculo trigonométrico, seno de 90 vale 1. É o maior valor possível do seno. Então, N1 vezes 1 igual a 1,8 vezes. Seno de 56, a questão nos deu aqui, vale 0,8, galerinha. Olha lá. Então, o N1, que é o N do líquido, vale 1,8 vezes 0,8, é 1,44. Isso aqui já vai ser parte da nossa resposta. Veja que as letras C e D falam que ele vale 2,25, estão incorretas. O que diz a A e a B? N1 é igual a 1,44, beleza. E ele fala logo em seguida, né, pessoal? E se trocarmos esse líquido por um de índice de refração maior, o ângulo crítico vai ser maior ou menor, né? Depende aí dos itens A e B. Então, calma que agora a gente vai fazer uma análise conceitual aqui. Então, sabemos que pela lei de Snell, ficamos com N1 vezes o seno do ângulo de 90. Ali fica o N2, que é o N do líquido, vezes o seno do ângulo crítico, que ele chama de θc. Tá. Seno de 90, isso aqui não vai mudar, porque para ter ângulo crítico do outro lado, eu tenho que incidir com 90, então ali vai valer 1 sempre, tá? Vai ficar o índice de refração do líquido, 1, vezes o N2, esse cara aqui, ele não falou em substituir o vidro, né? Então, esse cara é constante, constante e de valor aí 1,8, certo? Então, isso aqui ficaria 1,8 vezes o seno do ângulo crítico. Então, olha o que ele afirma nas letras A e B no começo lá, ó. Se trocarmos esse líquido por um de índice de refração maior, o ângulo crítico será. Então, eu vou olhar o seno do ângulo crítico e o índice.
Se trocarmos por um índice maior, para esse resultado aumentar, 1,8 ele é constante. Então, eu tenho que mexer aonde, gente? Eu tenho que mexer exatamente no seno. Eu tenho que mexer no seno do ângulo crítico. Para aquele resultado subir, esse cara tem que subir também. Então, o que eu posso falar sobre o ângulo crítico? Se o seno desse ângulo ele sobe, ele aumenta, temos aí que o ângulo também aumenta, né, pessoal? Então, a alternativa correta que discute de forma conceitual o que a gente acabou de falar, letra A, ó, vai ser o quê? Maior que 56, tá bom? Primeira questão, uma questão bem interessante sobre refração da luz. Vem comigo agora, vamos na próxima questão. Questão 64, galera. Mais uma questão conceitual da Unicamp. Vem fazer a leitura, ó. Uma imagem capturada recentemente por quem ali pela sonda Perseverance na superfície de Marte mostrou o que parece ser um arco-íris no céu daquele planeta. Na Terra, um arco-íris surge como resultado da decomposição da luz branca do Sol por refração aonde? Nas gotículas quase esféricas de água suspensas na atmosfera. Então, ele está me explicando que para que eu tenha a dispersão da luz branca nas cores do arco-íris, lembra do Vavave? Vermelho, alaranjado, amarelado, verde, azul, anil, violeta, aquela sequência de cores. Então, a gente chama isso de dispersão da luz branca ou decomposição. Tem que ser feito quando a luz adentra uma gotícula de água, ou seja, quando ela sofre uma refração. Você pode lembrar daquele desenho do prisma do Newton, tá bom? Em Marte, contudo, não há chuva, portanto, a origem do arco-íris ainda é controversa. Em relação ao fenômeno de formação do arco-íris na Terra, quando a luz solar incide uma gotícula de água, o que é correto afirmar? Então, quando a luz entra numa gota de água, o que eu tenho que lembrar, né? Bom, quando ela entra, logo de cara, antes de ler as alternativas, quando ela entra na gota, ela está indo do ar para a água, certo? Então, o que eu sei? O N do ar, o índice de refração do ar, ele é o menor índice possível, vale 1. O índice de refração da água é maior do que o índice de refração do ar. Então, a luz está indo de um meio de índice de refração menor para um índice de refração maior. Vou colocar no outro cantinho aqui para você se recordar que o nosso N, esse índice de refração, ele é calculado como a velocidade da luz no vácuo, constante, sobre a velocidade da luz no meio. Se a luz está indo do ar, que é o menor índice, para a água, o índice está subindo, certo? Então, o N água é maior que o N ar. Logo, a velocidade da luz na água é menor do que no ar, está caindo. Então, vamos ler. Item A. O índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é menor do que o do ar? Não, né, galera? O do ar é o menor possível, então o da água é maior. Letra B. Nem continua lendo, né? O índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é menor de novo do que o do ar? Não, né, galera? É maior. Veja, letra C. O índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é maior do que o do ar? Sim. Assim, os raios de luz das diferentes cores no interior das gotículas se aproximam da reta normal. Gente, vamos fazer uma recapitulação aqui rápida, ó. Se eu tenho aqui um meio 1 e um meio 2, o raio está vindo aqui, certo? A condição que eu vou colocar é como se o N1 fosse a água e o N2 fosse o ar, tá bom? Então, aqui o N1 é maior do que o N2, é menor do que o N2, né? Está vindo do ar para a água aqui, tá? Então, de fora para dentro vai entrar na água. Vamos traçar a reta normal aqui para a gente ver se aproxima ou afasta, né? Conceitualmente falando, você deve fazer essa abordagem pela lei de Snell, tudo bonitinho. Mas, acho que de forma um pouco mais palpável, tá?
eu posso dizer que o comportamento da velocidade da luz naquele meio é diretamente proporcional ao comportamento do ângulo de refração. Então, veja, se o meu ângulo de incidência aí está aqui, eu sei que a velocidade cai, então o ângulo vai cair. O ângulo de refração, ó, vou colocar aqui, para o ângulo cair, o que tem que acontecer aqui, ó? O raio deve ter o quê? Aproximado, né, pessoal? Ó, aproximado. Então, aqui, o r cai junto com a velocidade, tudo bem? Portanto, do meio de menor índice para um meio de maior índice, ou seja, do meio menos refringente para o meio mais refringente, a gente tem uma aproximação com a normal. Só lembrar que o ângulo vai se comportar junto com a velocidade, tá bom? Então, com certeza, a letra C está correta. A letra D está errada porque ele diz que se afastam. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra C. Então, fizemos uma de 2023 de refração, uma de 2022 também de refração, tá? Atentos a esse tema. Próximo problema, questão de número 78. Veja, eu pulei a 2021, porque a 2021 não apareceu óptica. Na 20, apareceu essa questãozinha 78 desse formato de prova, tá? Vamos que vamos? A questão diz o seguinte: a lupa é um instrumento óptico simples formado por uma única lente convergente. Olha aí, saímos de refração para estudarmos um instrumento que funciona à base desse fenômeno, que são as lentes esféricas. Ela é usada desde a antiguidade para observar pequenos objetos e detalhes de superfícies. A imagem formada pela lupa é direta ou direita e virtual. Qual figura abaixo representa corretamente o traçado dos raios luminosos principais, ou os chamados raios notáveis, provenientes de um determinado ponto de um objeto observado por uma lupa? Nessas figuras, F e F' apresentam os pontos focais, né? E O e I, objeto e imagem, tá bom? Então, gente, se a lupa usa uma lente convergente, eu tenho que lembrar que na lente convergente eu tenho sempre 5 casos de formação de imagem, só que apenas um deles é virtual. Então, antes da gente ver a alternativa correta aqui, vamos representar junto comigo aqui embaixo. Vamos desenhar juntos, tá? Vamos treinar essa construção, ó. Vou desenhar aqui a lente. Isso aqui é uma lente o quê? Convergente, né? Representação saindo. Eu tenho aqui foco principal, antiprincipal, F' e A'. Tudo bem? Então, é isso aqui que está sendo representado. Ele chama o A de 2 Fs, né? Mas não tem problema, é a mesma coisa. O objeto, ele pode ser colocado em algumas partes, algumas regiões. Na lente convergente, ele pode estar posto aqui, ó, antes do antiprincipal. E o porquê que eu vou ter 5 casos, né? Quando o objeto está aqui, nós temos um tipo de imagem. Se eu caminhar com o objeto, ou seja, eu posso colocá-lo sobre o antiprincipal, posso colocá-lo entre o antiprincipal e o foco, sobre o foco, ou entre o foco e o centro óptico. Se você é um aluno que treinou bastante as construções, você sabe que só tem formação de imagem virtual na lente quando o objeto está entre o F e o centro óptico. Quer ver? Se um raio entrar paralelo ao eixo principal da lente, lembrando que aqui é o eixo principal, esse raio ele é notável, ele sempre refrata por F'. Agora, se um raio entrar pelo centro óptico, ele refrata sem sofrer desvio. Ou seja, isso nunca vai ter uma convergência. A gente vai projetar, projeta comigo aqui, ó, a primeira refração, projeta comigo aqui, ó, a segunda refração, e o cruzamento dessas projeções vai te dar aí a sua imagem. Então, aqui a imagem, aqui o objeto, a imagem é maior
maior. Ele chamou de direta, né? Então, direta ou direita, direta aqui. E virtual, virtual, pois ela foi formada pela divergência das refrações. Então, primeiro eu vou buscar a alternativa que tem o objeto na frente do foco. Ó, a alternativa que tem o objeto na frente do foco pode ser a letra A, legal. A letra B não, né? A letra B coloca a imagem na frente do foco. Então, isso aqui já está errado. Letra C, objeto na frente do foco, legal. A letra D também está errada. Então, olhando as situações aqui, bom, o traçado que está posto aqui, por exemplo, na letra, deixa eu ver aqui, ó. Na letra C, o raio está entrando paralelo e está saindo aonde aqui, ó? Ó, está saindo lá no anteprincipal. Isso está errado. Se o raio entrar paralelo ao eixo, ele sai no foco. Então, a alternativa correta desse problema só pode ser a letra A, que vai descrever muito bem o funcionamento da lupa. Então, uma questão aqui agora de construção de imagens em lentes esféricas. Atentos, muito atentos a esse tema, tá bom? Vem comigo de novo. Vamos na questão agora que apareceu no ano anterior a essa que a gente fez, que é uma questãozinha de 2019. Vamos ler com calma? As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando sua curvatura. No caso de uma cirurgia para correção de miopia, então, uma questão sobre ametropias, sobre defeitos de visão, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana, menos curvada, mais plana. Assinale a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia. Então, vamos lá? Letra A. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina? Sim. Vamos lembrar junto comigo aqui, ó. Se eu tiver um olho humano aqui, aqui eu vou ter o nosso cristalino. Vamos desenhar aqui o eixo. Opa! Deu ruim aqui, deixa eu voltar para a posição nosso cristalino, a nossa lentezinha convergente, o conjunto de lentes convergentes, né? Eixo principal aqui. Vamos lembrar que a retina está no fundo aqui do olho. Então, o olho míope, ele é um olho que ele está achatado na horizontal. Isso significa que quando nós lançamos raios paralelos aqui à nossa lente de borda fina, composta pelo nosso cristalino aqui, o que vai acontecer? Como o olho é achatado, eu tenho uma curvatura muito grande aqui do cristalino e, consequentemente, da minha córnea. Então, o raio ele vai sempre convergir antes da retina aqui, ó. Tudo bem? Eu tenho uma grande convergência por eu ter uma grande curvatura, por conta desse achatamento do globo ocular. Consequentemente, forma antes? Forma. As que falam que forma depois da retina, tá errado, tá? Ó, retina tá aqui, beleza? Então, vamos lá. A letra B. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina? Não. Na miopia, na C. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois? Não, forma antes. Então, o que a cirurgia visa, né? Letra A, aumentar a distância focal da lente, ou da lente corretiva ali, né? Que seria do cristalino, ou a cirurgia visa diminuir a distância focal. Gente, se eu tenho uma grande curvatura, o meu raio de curvatura é pequeno. Reduzindo o raio de curvatura, ou seja, deixando mais plana essa córnea, o que acontece com o raio? Vai aumentando. Professor, eu não enxergo isso. Ó, imagina uma curva bem grande, de centro aqui. Olha o tamanho do raio, pequenininho. Reduz a curvatura, o raio aumenta. Reduz um pouco mais, até virar uma reta, né, no caso. Então, o raio vai aumentando. Se o foco ele é metade do raio de curvatura da lente, com a diminuição da curvatura, eu aumento o raio. Então, o aumento do raio me devolve um aumento da distância focal. A alternativa correta da questão,
Letra A. Aumentar a distância focal, gente, é pegar esse ponto aqui, ó, e jogar ele de volta aonde? Na retina, para que eu tenha a formação nítida de uma imagem. Fechou, galera? Então, ó, refração, lentes e ametropias. Fiquem atentos a esses temas de óptica para a avaliação da Unicamp, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, galera, por favor, já ó, aqui embaixo, ativa o sininho, curte, compartilha com a galera, para você não ficar de fora de mais revisões como essa, tá bom? Ó, um beijo, se cuidem e até os próximos vídeos.